noite. Como toda quarta-feira, olha aqui a gente novamente para falar de literatura brasileira. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Milena Pássaro, idealizadora do blog Para Ler e Amar. E se vocês não conhecem ainda o nosso blog, eu convido a todos a conhecerem o www.paralereamar.com.br. Lá você vai encontrar livros maravilhosos e autores fantásticos. E hoje, aqui no nosso bate-papo, eu vou receber uma autora muito querida. Ela é muito querida, eu já estive com ela 2 anos atrás. E nós vamos repetir esse nosso encontro e o coração está cheio de alegria. Ela que é escritora, poeta, psicóloga e ativista cultural. E ela é autora, gente, desse lindo livro que já está aqui comigo, Sol em Pequenas Doses. E para recebê-la, eu escolhi um poema dela que chama Na Pele. Tua pele negra atrai olhares, teu cabelo resistente atrai olhares, teu corpo forte atrai olhares, tua língua felina desvia olhares. Olhares preconceituosos, olhares discriminatórios, olhares investigativos, olhares vorazes. Nossa pele esbanja a beleza da nossa raiz. Nosso cabelo estampa a força da nossa raiz. Nosso corpo traz tatuadas as memórias da nossa raiz. Nossa língua denuncia as atrocidades com a nossa raiz. Negra sim, resistência sim, fortaleza sim, denunciante sim, corpo morada de luta, pele, couro castigado em disputa, cabelo, resistência que transpassa a nuca, língua, potência a denunciar a sua culpa. E assim, com o coração cheio de alegria, eu já vou convidar a nossa autora. Deixa eu encontrar ela aqui. Será que ela recebeu o convite? Eu já peço para vocês que estão com a gente já ir apertando o coraçãozinho aí. Sol! Meu amor. Meu amor, gratidão, quanto tempo, né? 2 anos se passaram, Sol. E como você está? Olha, eu vou dizer, melhor agora, tá? Aqui conversando, vou conversar com você para ler e amar, né? Mas continuo nessa questão, né? Da leitura e da escrita, onde na pele me representa muito. Vou agradecer. Porque ele está aqui, ó, do meu ladinho, né? Aí você Ô, Sol, nós estamos aí, né, nessa luta com a literatura, de expressar aquilo que sentimos, né? Aquilo e chamar também a atenção daquilo que é necessário. Mas antes da gente entrar nesse, né, no mundo assim da literatura, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse de onde você vem, né? Então se apresenta para a gente, fazendo um favor. Tá, meu amor. Primeiro eu quero realmente te agradecer muito pelo convite, né, pelo carinho, acima de tudo, né, e por essa possibilidade de falar a respeito da escrita, né, desse processo mesmo, né, de criação, esse processo da leitura e da escrita. Eu sou a Sol de Paula, como você já me anunciou. Eu sempre digo que eu sou psicóloga por formação, poeta, essa escritora, essa zeladora das palavras por inspiração. Sou de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Falo aqui. Sou cria da Zona Norte, do bairro do Fonseca, aqui da minha cidade. Sou autora do Sol em Pequenas Doses, né? Do livro que você tem aí com você. Assim como participo, né, tem essa coautoria em outras antologias, até também por acreditar nesse processo coletivo. Eu sempre digo, né, eu não faço nada sozinha,
né? Me alimento também nessa construção coletiva, né? Eu acho que eu me alimento e sou alimento também, né? Nessa construção coletiva. Então, essa sou eu que vive também nessas inquietudes com a leitura, com a escrita, com a organização de saraus. Eu organizo o sarau Ocupação Afropoética aqui na cidade e nas adjacências, né? Onde eu sempre reforço que temos que ocupar os espaços, as salas, né, com os nossos corpos negros, para que esses mesmos corpos que são alvos, né, de preconceito, de discriminação, para que eles não ocupem as celas. Então, eu, né, organizo, eu cuido do sarau Ocupação Afropoética e junto com o coletivo que eu faço parte, Coletivo Poetas em Ação, nós também organizamos o Sarau Horto Poético, que aí acontece num horto botânico aqui de Niterói, onde nós fazemos o sarau num coreto, né? Como se fosse numa praça, mas é numa área, num parque, né? Vou colocar assim, para as pessoas também conseguirem, né, imaginar o local. Então é num coreto, algo muito bucólico, junto a essa natureza, onde ali a gente troca. A gente, na verdade, a gente utiliza, sabe, a poesia, a música, a gente utiliza a literatura, a arte, a cultura, para, na verdade, a gente está fazendo girar o afeto, né? A gente fala, né, poesia, a gente canta, né, ouvimos música, dança, tem essa variedade, né, das linguagens artísticas, mas o principal que aí eu também gosto muito de reforçar, é o afeto, essa troca, né? Essa troca de energia, de carinho que a gente precisa. Então, esse aí é um pouquinho do que é a Sol de Paulo. Tenho organizado também as oficinas literárias, por conta também de editais, né? Lei Paulo Gustavo, editais de fomento da minha cidade. Então, esse tem sido o meu processo, né, através e junto com a literatura. Esse é um pouquinho de mim. E aí você já falou bastante da Sol como ativista cultural, né? E você, enquanto envolvida nessas atividades culturais, e quando você olha para a Sol criança, né? O que você pensa, assim, o que você faz hoje que poderia ter trazido de importante para aquela Sol criança, que poderia ter feito ela enxergar algo diferente do que ela viveu na infância? Eu acho que aí eu vou no caminho, não num caminho contrário, mas esse caminho se encontra muito, né? Eu vou lá nessa Sol criança e busco as referências que eu tenho hoje também, sabe? Eu vou o tempo inteiro ao meu quintal, e aí eu falo no quintal, num quintal real, porque eu moro na casa onde nasci, né? Então eu tenho meu filho alguns anos depois, né? Um tempo depois, nesse mesmo quintal que eu brinquei, então eu tenho essa possibilidade de saborear também, mais uma vez, a minha infância através das brincadeiras que o meu filho também fez, né, nesse quintal. E aí eu vejo quanto isso me retroalimenta, né? Eu olho para essa Sol, né? Essa Sol criança, que com uma série de sonhos também, uma série, né, de ilusões, uma série de desejos, e me vejo nesse processo de manter muitos desejos, de manter muitos desses sonhos, algumas ilusões, algumas desilusões, mas isso tudo me retroalimenta, né? Eu busco nesse quintal, eu vou colocar assim, né? Nesse quintal da minha infância, eu busco ali muitas inspirações para o que eu também escrevo agora, né? Eu tento reviver através das lembranças, né? Aí a gente busca também essas memórias. Eu tento reviver e aí recriar também através de textos ou através, sabe, de atitudes, né?
muito dessas informações que trago, né? Que trago comigo. Então, o que eu digo para Sol, o que eu poderia dizer para Sol enquanto criança, é que ela brincou pra caramba, né? Brincou muito e que eu continuo, de certa forma, dentro desse meu processo todo de amadurecimento, né? Dentro de todas essas camadas, né? Que também fui adquirindo aí ao longo das vivências, né? Não só do tempo, mas das vivências, o quanto essas brincadeiras também, e aí eu uso as brincadeiras também como jogo de palavras, o quanto é importante, né? Então, essa pergunta é muito, essa colocação só é muito interessante, porque é esse retroalimentar. Eu acho que é a palavra melhor que eu trago agora é isso, sabe? Eu me retroalimento, né? Eu busco, né? Eu fico nesse movimento. Nada para mim é tão linear. Acho para a vida de ninguém, na verdade. Né? Às vezes a gente não se dá conta, né? Mas a vida realmente não é essa linearidade. Né? Os sentimentos não são todos assim, certinhos, né? Milimetricamente medidos. Não é assim, a nossa realidade é muito diferente, mas é justamente saber também, né? E aí a vivência e o tempo vai nos dando esses elementos, é saber tirar proveito, sabe? Como a gente fala, né? A gente nunca sai imune, nunca sai, sabe, zerado das situações que a gente passa. Sempre tem aprendizado, né? Então, eu busco aprendizados no meu quintal, nesse quintal da minha infância, quanto levo também aprendizados, sabe, para o meu dia a dia. Então, acho muito legal você falar nisso, que aí eu viajo, porque tem uma ligação também muito próxima com o meu processo de voltar a escrever e de voltar a acreditar na minha escrita, né? Porque depois eu escrevia sempre, né? Sempre escrevi, mas por um bom tempo jogava fora, amassava, né, o que eu tinha escrito e jogava fora. E aí, quando eu volto a escrever de maneira mais sistemática, mais organizada, eu reencontro num baú mesmo, sabe? Um baú físico, baú no fundo do meu quintal, né? Eu reabro aquele baú e ali eu encontro textos do século passado, né? Encontro textos assim de 1984, de 86, de 87. Então, isso eu só reencontrei porque ele estava nesse quintal da minha infância que ficou intacto, né? São essas memórias também que ficaram, né, de certa forma, ficam intactas, mesmo que a gente não consiga lembrar de todas, né, mas elas ficam intactas em algum lugar no nosso coração, né, nesse campo que a gente tem, muito energético mesmo, essas memórias, essas lembranças ficam ali. E aí é esse link também, né, do que eu já construí, do que eu já fui, do que eu estou sendo, do que eu ainda vou ser. Então, tudo passa realmente pelo quintal da minha infância. Ô Sol, e você começou a escrever com quantos anos? Quando que você começou a escrever? Milena, eu lembro assim, eu sou de um tempo, e aí eu falo em tempo mesmo, né? Eu sou de um tempo que a gente trocava carta, né? Com amiga, né? Eu trocava carta com uma grande amiga de época de escola, e a gente esperava, né? A gente entrava de férias e aí era esse processo, né, de escrever carta, de esperar mais um tempo para a carta de resposta voltar. Então eu falo nisso início de adolescência, né? Sei lá, uns 10 anos. Eu encontrei por conta, né, de todo esse por conta desse baú, por conta desse quintal, eu reencontrei ainda rascunho e carta também, trocada com essa minha amiga. Então eu falo disso por essa faixa, né? Vamos aí, a partir dos 10 anos, essas cartas, depois o diário, isso do tempo que, né, a gente tinha um diário com uma chavezinha, sabe? Que tentava guardar ali os nossos segredos, mas
não se guardava tanto, porque eram cadeados facilmente abertos, né? Por nós mesmos, sabe? Então eu começo a escrever desde essa época, né? Desde muito, né? Desde o início de adolescência, e isso vai se construindo, né? Vai depois passa por uma escrita um pouco mais, botar muito entre aspas, mas um pouco mais técnica, né? Por conta da minha, enquanto psicóloga, vamos lá escrever alguns laudos, vamos lá escrever alguns textos sobre, e esse é o processo. Até eu também não chega no momento, mas aí não é uma exclusividade, a gente percebe isso, não é uma exclusividade minha, não é? Muitas de nós mulheres também, né, escrevíamos e jogávamos fora, né, o que estávamos escrevendo, né? Não mantínhamos, né, não dávamos esse crédito, e aí eu não dava esse crédito para a minha escrita. Então, por isso também, né, muita coisa eu não tenho, né? Eu sei que joguei fora, amassei, né? E aí volto, só faço esse resgate isso há pouco tempo. Em 2017 apenas, que aí eu volto a escrever, mas aí volto a escrever também tendo já com outro olhar, né? Atribuindo um valor à minha escrita também, né? Atribuindo esse valor. Eu acho que essa escrita ela me afeta e ela tem esse poder de afetar também o outro. Ou ela tem a intenção de afetar o outro, né? De gerar o afeto no outro. Então, aí em 2017 eu retomo esse processo e em 2018 que eu participo realmente da primeira publicação, da primeira antologia, né, com um grupo de mulheres. Então, aí eu começo a publicação, né, a publicar os meus textos, mas realmente com antologias, né, por Salvador, né, com a editora Costo, um trabalho só com mulheres, que é o Mulher Poesia, e ali eu percebo que eu quero continuar, né? Não quis mais jogar fora os meus textos, né? Ora poemas, ora prosa, ora contos, né? Chegou esse momento que falei assim, eu quero publicar, né? Agora eu quero compartilhar, né, com outro, né? Quero compartilhar aí com o mundo isso que eu estou escrevendo, até para ter esse feedback mesmo, né? Para perceber o quanto o texto, sabe, tem a sua potência, né? O quanto o texto afeta, como eu estou insistindo, né? O quanto o texto provoca a reflexão no outro, provoca esse estranhamento no outro. Então, eu vou, como você fez, né, a colocação anterior, eu volto lá na minha infância para trazer essa informação para os dias de hoje, porque que me faz continuar escrevendo, continuar, sabe, querendo utilizar mesmo, né, da literatura como esse meu instrumento de transformação, né? E aí é uma transformação tanto pessoal quanto coletiva, né? Essa transformação social. Eu vejo a literatura, eu vejo os textos, né? E aí a literatura com essa função, né? Com uma função social, né? Os poemas, tudo, né? Tem essa de entreter, né? De trazer um certo, vou ler uma poesia para poder que me remeta a algo muito muito positivo, né? Mas também tem essa função social. Os meus textos eu sempre tento ir por esse caminho, sabe? A gente tem que chamar a atenção de alguma forma, né? A gente Uhum. tem que, né, chacoalhar de alguma forma e a escrita, a literatura é uma dessas formas, né? Exato. Ô, Sol, então, quando você então decide, né, a escrever, a não rasgar mais, a dar valor àquilo que você escreve, como que você se preparou para isso, né? Agora vamos falar assim, você como escritora, né? Como que você se Uhum. prepara? Você diz o sarau, né? Então você deve ter uma comunidade, né? Ali, Uhum. pessoas que lê seus textos, te ajuda, te dá esse amparo. Fala para a gente um pouquinho nesse ponto. Uhum. O que você vem trazendo também é justamente esse processo, né?
para além, acho que do processo criativo, vai além do processo da criação do texto, né? É óbvio que cada texto que eu trago, ele é fruto de leituras, né? E aí fruto de leituras do quê? Do próprio mundo também, né? De outros autores, desse encontro também com outros autores, desse olhar para o mundo, né? Desse olhar para as situações que às vezes estão tão despercebidas, né? Ou então são tão normatizadas, né? Ao nosso lado, que a gente passa e não causa mais indignação. Eu acho que não, acho que as situações também, né? Esse dia a dia, essas vivências, elas são elementos para minha escrita, para minha vivência, né? Eu não posso me afastar ou então, sabe, me bloquear, né, e não me indignar. Então, na medida em que eu tenho essa indignação também pelas situações, isso eu tento, né, transbordar em textos, né, transbordar. Então, o contato, óbvio, né, nos saraus, gente tem esse contato com estilos diferentes também de escritas, né? Com linguagens diferentes, né? Da expressão mesmo, sabe? A gente tem vários elementos que pelo menos, eu gosto muito de observar, né? Eu gosto de observar, até mesmo como uma pessoa traz um texto, apresenta um texto, né? Como ela defende também o seu texto, né? Diante do público, mesmo que esse público seja uma pessoa, é como ela sabe, como ela se entrega. Então, tudo isso são elementos que eu vou absorvendo, vou observando, vou absorvendo. Chega um momento que eu tenho que transbordar. E aí, esse momento de transbordar é onde eu coloco, né, para o papel, e aí vem através dos textos que eu tenho publicado. Então, esse processo mesmo, né, da construção, ele é ao mesmo tempo para mim, né, que é muito solitário, ao mesmo tempo é muito coletivo, né, porque eu tô o tempo inteiro tento, né, nem sempre a gente consegue, mas eu estou o tempo todo observando, lendo, né? Lendo textos, né, dos amigos, como você disse, que estão no sarau, né? Lendo textos dos amigos que estão publicando e que estão nessa luta realmente pela publicação, que a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é caro, o quanto, sabe? Quanto a gente rala mesmo, né, para poder publicar e aí para poder divulgar, para poder, sabe, vender, né? Então, é, tudo isso, né, eu busco enquanto matéria mesmo, sabe? Enquanto matéria para ser lapidado, enquanto matéria para eu poder digerir, para eu poder colocar, né, no papel. O que eu tenho às vezes dito muito atualmente é que, como eu estou envolvida também, né, com escrita de projetos, com escrita de oficina, com organização de sarau, às vezes me sobra, né, me falta tempo, né, me sobra pouco tempo realmente para a escrita do poema, para a escrita de um conto, né, porque a gente, ao mesmo tempo, a gente percebe que para realizar uma série de coisas, né, para realizar um sarau, onde você, normalmente eu aqui, a gente não tem o recurso, né, a gente não tem esse apoio financeiro mesmo, então, para fazer um sarau, a gente precisa levar uma caixa de som, ter um microfone legal, ter um tripé para o microfone, ter uma série de. Tem que pelo menos comprar uma água para colocar, né, para as pessoas, ter um mínimo, um café que seja. Então, eu fui percebendo que para ter também essa construção, eu preciso participar de algumas seleções para buscar recurso para fazer até isso, né? Então, quando eu digo, né, sobre as escritas de projeto, é visando isso também, né? Ainda buscar esses recursos para poder produzir outras coisas, para poder vir a publicar também outro livro, né? Porque atualmente eu mesmo me cobro, né? Pô, cadê o próximo, né? Cadê o próximo livro solo?
o material está todo aqui, mas é algo que vai além da nossa vontade, né? É muito difícil, né? A É, publicação isso é muito, né, o custo é alto, né? E às vezes a gente fica naquela busca de editoras grandes, mas a gente sabe como que funciona, né? uhum. Como é a seleção, né, Milena? A gente sabe como é essa seleção também. Ô Sol, e você falou fala um pouquinho para a gente sobre antologias, né? Quais antologias você Uhum. participou? Se você tem elas aí com você para mostrar para a gente, se tem alguma, fala um pouquinho disso para a gente. Tenho, tenho. Eu não trouxe a que eu iniciei, né? Mas poderia. Mas eu vou trazer uma que para mim é extremamente simbólico, né? Porque assim, é, conforme eu vou escrevendo, e aí conforme vem também essas vivências, né, faculdade, uma série de encontros, sou militante também do movimento negro, e aí, por ocasião, né, dessa militância também mais à frente, né, de um centro de estudos, né, ligado ao movimento negro, eu conheci uma publicação que é Cadernos Negros, que é do grupo Quilomboje, e essa publicação com autores negros referência, né? É um trabalho que já existe há 45 anos, que se autossustenta, né? Então, é um trabalho coletivo e colaborativo, né? Cada autor tem seu texto selecionado, ele participa dessa construção também financeira, e aí, durante a pandemia, aqui eu estou com o volume 43, né, que é Cadernos Negros 40, volume 43, eu participei então com poesia, porque um ano poesia, então 43 eu participei com poesia, em 44, volume 44, eu participei com contos, e esse ano nós publicamos o volume 45, que é aí Cadernos Negros, volume 45, poemas afro-brasileiros, esse também com poemas, né? Então, esse aqui é um trabalho, né, de um grupo que já vem, né, nessa construção há 45 anos. Autores todos negros, né? E aí, como eu disse, para mim, ter um texto meu também nessa coletânea, né, com esse grupo, era praticamente legitimar a minha escrita, né, a minha literatura enquanto literatura negra, né? Então, um grupo que já vem consolidado, e eu passo a fazer parte do volume 43, né, até agora o 45, ou seja, em 3 edições. E como eu disse, por acreditar também muito nesse trabalho coletivo, aproveitar estar aqui do meu lado também, no sábado eu peguei uma outra antologia, que é Sarau Poesia de Esquina de Volta ao Ninho. Essa antologia surge de um grupo formado também pela Sara, que a gente chama de Passarinha, Sara Vieira, de São Paulo, e um grupo muito jovem, né? Jovem, da idade mesmo cronológica, e um grupo jovem, se eu comparo com Cadernos Negros, mas que também é tão representativo quanto para a minha escrita, entende? Aqui, um grupo que ela já fazia os saraus em São Paulo já há algum tempo, tem 8 anos, mas que na pandemia a gente, né, agora, a partir de 2020, a gente se encontra por conta das lives, né, por conta dos saraus, por conta das batalhas, ela trabalha com essas batalhas das curtinhas, das rimas. Então, eu não participei né, com as rimas, né, com as poesia curta, mas participei enquanto jurada. E aí, nesse movimento, vem a necessidade também vamos organizar os nossos textos juntos. E eu realmente faço questão de estar junto, por, como eu falei, né, a coletividade também é o que me mobiliza, é o que me faz, que dá força, né? É o que dá
força nessa nossa construção, sabe? Então, assim, uma coletânea, aqui no caso, né, autores diversos, os textos, nesse aqui não tem um tema, né, esse aqui não tem tema, então eram textos livres para cada autor. Tem uma outra antologia que aí também essa junção de poemas de autores diferentes, né? Mulheres da Resistência, Revolução, linda, né? Então, mais uma vez, aqui um grupo de mulheres, esse aqui é organizado pela Clarice da Costa, um grupo de mulheres, e aí escrevendo, Kali. Esse aí são poemas ou são contos? Não, também poemas. Esses também com poemas. Esses também são poemas. E aí vindo também falando sobre essa construção, estou falando aqui, que a felicidade é uma construção diária e de muita luta. Né? Então, são as mulheres também, né, falando sobre as suas lutas, né, sobre o seu dia a dia, e aí reunido nessa publicação. Então, assim, eu participo de. Eu trouxe mais uma, tem aqui, que é a poesia brasileira, né, poesia brasileira, sua essencialidade, né, organizadora Thais Souza. Você também está nesse? Não, não. Não? Eu perdi as contas aqui, mas quantas antologias você já me mostrou? Que eu te mostrei. Eu mostrei 6. Eu te mostrei 6. Esse foi coincidência eu trazer para cá essas, né? Não trouxe mulher. E aí tem outras, tem mulher de poesia. Mulher poesia participei, que eu publico a primeira vez, estão do volume 3 ao volume 5. Eu participei com eles. Eles já estão no volume 7. Participo de um coletivo de mulheres poetas de Niterói, onde também, né, reunimos nossos textos, aí temos um livro que é Ventres. Então, assim, eu participo de algumas, não e participo, no início, participei com um texto, né, com poesia infantil, né, com essa literatura infantil. Atualmente já não tenho escrito tanto, né, textos mais voltados para as crianças não tenho, mas já participei de poesia erótica, né? Participo com os textos de resistência, por acreditar também. Quando a gente está falando de vida, né? Se a gente está falando de vida, se a gente está com esse olhar também, né, crítico, né? Crítico para a situação, para as vivências, está colocando no papel. Se a gente está trazendo um texto mais sensual, né, falando sobre libido, isso é falar sobre vida, né, é sobre nossa vida diária, né? Então, o quanto é importante. Então, por isso que aqui eu trouxe 6, corrigindo, mas tem várias outras aí. Pessoal, de todas essas aí, teria algum poema que você poderia ler para gente? Claro. Vamos lá. Vou trazer daqui. Vou trazer de poesia brasileira sua essencialidade. Nessa, inclusive, tem meu texto, né, prefácio também, mas eu vou trazer Sou Dandara. Mulher potente, feito água corrente, banhando e benzendo as chagas abertas nos corpos manchados pelo vermelho da exploração. Mulher simples como a chama do candeeiro, iluminando e guiando os passos cambaleantes dos corpos surrados pelo vermelho da indignação. Mulher multifacetada, reflexo de muitas mulheres, fato, registro, foto, pontes, laços e sofreguidão. Dandara não é um muro sufocante alienando o coração. Mulher andarilha, espalhando brisa e ventania, regando o solo com as lágrimas sagradas que adubam a vida e dão viço à plantação. Dandara, essência da vida, resistência à morte, potência feminina, frequência que move obstáculos sem desviar o olhar, com dignidade, retira de sua frente toda a opressão e humilhação.
ser menina, felina, guerreira, mulher, força ancestral, ventre da terra gestando sementes, frutos e ideias de transformação. Somos Dandara, seremos sempre Dandara, sempre fomos Dandara. Sou Dandara de Sol de Paula. Ai, que lindo! Essa parte Lindo, lindo. não. Esse processo de antologias, né? Aí depois veio o Sol de Pó, do Sol em Pequenas Doses, depois você continuou ainda em antologias, acredito. Né? Isso, exato. É esse Sol, caminho. e como que foi a escolha? Aqui está editora Itapuca, né? Isso. Como que foi a sua escolha, né, com essa editora? Conta pra gente a história sobre você Tá. escolher qual editora você ia trabalhar. Essa editora é da minha cidade, né? Essa editora é daqui, de Niterói. Então, onde o responsável, né, eu colocar assim, né, o responsável pela editora é alguém que eu encontro indo num sarau, indo numa feira literária, indo num lançamento do livro de um outro amigo, indo, né, vou botar, né, indo na esquina, né, botar assim entre aspas, mas é alguém que eu tenho muito acesso, né? Alguém que também, quando eu fui apresentada, logo assim a gente já começou uma conversa. Eu ainda não, eu tinha pretensão de publicar, mas ainda não estava com os textos organizados. Mas foi alguém que logo a gente, né, teve essa coisa da afinidade. Uma editora relativamente pequena, né? Uma editora pequena daqui, e onde a gente foi conversando a respeito dos textos, foi se conhecendo, e aí eu falei assim, cara, eu vou publicar com alguém também que é muito acessível, que me dá essa possibilidade também de vamos negociar como a gente, né? Como a gente vai trabalhar esse produto, né? E aí no início foi isso, era entender também, ver os meus textos também como esse produto que eu iria, sabe, organizar, que eu iria nesse momento selecionar alguns textos, né? Tenho que deixar de fora alguns, tenho que inserir estes, tenho que traçar um desenho para que o livro também, né, fique botar bonito, né, mas para que ele fique de forma organizada conceitualmente para além da capa, né? Porque a capa, esse girassol também foi uma proposta, né? Dentre várias propostas que a própria editora trouxe para mim, esse logo me chamou a atenção, né? Esse girassol. Porque o girassol. Essa luz, né? Todo esse trabalho. Então, principalmente isso, né? A editora Itapuca também me trouxe essa possibilidade de um diálogo direto, né? Vamos conversar, vamos falar. Às vezes, como a gente falou ainda há pouco, né? A gente fica pensando nas editoras maiores, nas editoras ou renomadas ou mais conhecidas, né? Mas que às vezes a gente não tem. Tem editora que eu já mandei esse mesmo texto para uma editora e eu não tive esse retorno, porque tem isso. Né? Às vezes, pode até ser um material bom, mas para aquela editora, naquele momento, não é o que ela está pretendendo também publicar. Né? Então, enquanto autor, a gente vai entendendo como o mercado literário também funciona. Né? A gente também tem que passar a entender, mesmo que eu só quero, né, escrever os meus textos e não, a gente tem que escrever os nossos textos, pensar nessa revisão que vai além de uma revisão, sabe, gramatical, ortográfica, né? Mas pensar nessa revisão também conceitual. E eu, pelo menos aqui, eu priorizei, né? Isso mesmo, sabe, vou trabalhar com alguém que está aqui próximo, que se eu preciso também de uma outra tiragem, eu vou chegar mais, eu vou solicitar essa tiragem a mais, né? Então, a editora Itapuca é isso, me traz também a minha cidade, né, mais para próximo de mim e eu mais próxima dela também, sabe?
Então, é esse o meu processo com a editora Itapuca. Hoje, se você também me pergunta, o próximo livro também vai ser com a editora Itapuca? Eu ainda não sei, talvez até possa ser, né? Nossa relação de trabalho é tranquila, né? Uma relação muito boa, né? Com o Celso Poças, com a Juliana Poças. Então, até pode vir a ser com eles, mas eu ainda não fechei. Esse aqui, né? Desse trabalho. E, e essa capa aqui, esse girassol, tem a ver com o seu nome? A escolha? A escolha é muito intencional também, né? Vir com esse girassol que a gente faz, como eu disse logo no início da nossa conversa, né? Com essa brincadeira também com as palavras, né? Com esse sol em pequenas doses, com esse sol em pequenas doses que faz esse diálogo com o girassol da capa, né? Com esse movimento que o próprio girassol também tem, com o movimento dos textos, né? Porque você vai, conforme você vai lendo, né, os textos, você vai conhecendo um pouquinho mais também, né? Não só do que eu penso, do que eu sinto, mas de como eu percebo esse mundo, né? Como é que eu também tomo essas doses de sol, né? Como eu também tomo esses goles diários, né, da vida, sabe? E tento colocar aí pro papel. Então, o girassol é isso, essa brincadeira com o sol que eu venho, né, do sol de Paula, com essa luz também, né? Eu acho que a literatura também tem essa possibilidade, né, de ser essa luz, de ser essa possibilidade de cura, né, de cura para mim enquanto escrevo, de cura para o leitor enquanto, né, absorve essa leitura, enquanto ele reflete a respeito dela, enquanto ele ressignifica, né, uma série, alguns conceitos, e é sempre com essa intenção. Tá? Eu sempre falo, né? Quando escrevo, né, eu estou sempre pensando nessa forma ética também que eu vou lidar com o sentimento do outro, né? Você, quando trouxe na pele, eu venho trazendo uma certa denúncia, mas também com esse olhar que eu tenho que ter respeitoso com quem vai ler, né? Não é que eu vou me isentar, né? Não estou me isentando, né, desse meu sentimento, da minha indignação, mas eu tenho que colocar o meu sentimento, a minha indignação, e pensando também como vai ser, como que o outro ao ler vai, sabe, vai receber, né? Discordo totalmente, vamos conversar a respeito, né? E eu acho legal. Não concordo, mas por que você colocou isso? Você escreveu né, sobre ferida social, sobre desigualdades, sobre as mazelas, né? E não concordo. Legal, vamos conversar. Eu acho que a literatura vem nessas doses e tem que vir também com uma dose de estranhamento, né? Como a gente também falou lá no início, né? Não tem que ser linear, né? Eu falo meu poema aqui, você apenas recebe pronto, né? Não é isso. Tem que ter as ondulações, né? O texto tem que ter essa possibilidade, essa capacidade de fazer refletir um pouquinho, né, sobre ele. Né? Sobre algum ponto, né? Exato, sobre algum ponto que, né, que eu acho que é justamente isso, é fazer refletir, né? Nem que seja para eu dizer ao final, olha, é isso. Eu também acho assim, não, discordo plenamente, né? Não vejo essa desigualdade tão explícita quanto, né, de repente, como você está falando. Não enxergo a violência em relação à mulher, como você está trazendo, né? Tem o texto Rosa Despedaçada, que aí está no meu livro, que é sobre esse processo, sobre o feminicídio, né? Então, não vejo assim. Falo sobre preconceito, sobre racismo, sobre essa discriminação,
vou falar em mercado de gente, né? Pode chegar para algum leitor e falar, não, eu não percebo que, né, em 2024 ainda existe o racismo dessa maneira como você está trazendo, e aí é essa ondulação, né, como eu disse, é essa ondulação que eu acho que os textos devem, sabe, trazer. Né? Falo sobre fé, né, Cadernos Negros, então, eu estou com 3 textos onde são baseados na fé, mas é uma fé que não me pergunte sobre religião, é uma fé que sabe, é muito mais dessa energia mesmo, né, que a gente vai vibrando no dia a dia, que eu acho que é uma energia que todo mundo tem, né? E cada um fala de uma certa maneira. Então, Cadernos Negros, volume 45, os meus textos são baseados nessa fé. Então, as pequenas doses de sol, elas também estão presentes nas antologias, né, que eu vou escrevendo, vou participando, né, com esses textos, sabe? Então, é isso. Você tocou num ponto que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vejo dessa forma, né? Eu não enxergo. Mas o livro, ele tem essa função, né? De abrir e fazer o outro enxergar aquilo que ele não tenha. Como que eu vou me expressar? Que não chegou até ele ainda, né? Porque às vezes a gente vive Claro. numa bolha no nosso mundinho e a gente não sabe o que está acontecendo, né? Lá fora. Então, o livro ele tem essa função. Então a gente está aqui para escrever, para poder levar ao conhecimento de todo mundo o que cada um passa, as histórias vão fazendo a gente ficar mais empático, né? Isso, certeza. Com certeza. E aí eu vou aproveitar, Milena, eu vou trazer um poema que está no Sol em Pequenas Doses, que fala assim: repare, tem mais uma mão estendida na rua, diante da sua cara, e você diz que não vê. Sinta, tem mais um idoso revirando lixo na rua, diante da sua casa, e você diz não saber. Ouça, tem mais uma criança chorando na rua, diante da sua escola, e você diz que ela não sabe ler. Observe, tem mais uma mulher parindo na rua, diante da maternidade, e você diz que é normal e paga para ver. Reflita, tem mais um humano querendo ser gente na rua, diante do seu templo, e você assume não crer. Haja, segura essa mão estendida, recolha esse lixo revirado, acolha este ser excomungado, cura, cura essa ferida aberta que ninguém assume ter. Ferida social, que aí está também no Sol em Pequenas Doses. E é justamente isso que a gente está falando, né? E também é a forma que cada um observa, cada um age, né, diante de uma situação. Porque também, às vezes, a gente corre, para não correr o risco, né, eu mesma de falar assim, eu vejo a literatura com essa função social, né, eu tenho que transbordar através da literatura, mas aí eu reforço, eu tenho que transbordar, e aí meu caminho vai pela literatura, mas eu tenho que ter o passo seguinte, eu tenho que afetar o outro, né? Eu tenho que gerar esse afeto, gerar essa reflexão, e eu tenho que agir para isso. Né? Eu tenho que sair desse campo das ideias, né? Eu trabalho o tempo inteiro com fatos sociais, vamos colocar assim, mas eu tenho que sair do campo das ideias e também ir para o campo das ações. Né? A literatura em si já é uma ação, né? Mas eu também quero um pouquinho mais. Eu quero que a gente pense em como a gente dá esse passo seguinte para a mudança. Né? Como eu te disse logo no início, eu começo a escrever também desde início de adolescência, continuo por um bom tempo, encontro textos
eu usei esse termo, né, do século passado, eu encontro textos de 84, de 86, e aí eu peguei alguns textos, quando eu parei para ler, falei, cara, e fui aqui nesse livro, eu vi, falei, eu estou tratando dos mesmos assuntos. Não gostaria de estar, não. Gostaria que o assunto que eu achei, alguns, né, que eu achei lá de 84, de 86, tivessem ficado por lá, né? E por que que eles são recorrentes ainda aqui, né? Então, o que a gente está fazendo e o que a gente faz aqui também, quando a gente está falando a respeito, está falando sobre ler, sobre amar, é como a gente se propõe a fazer essas mudanças, né? É como a gente se propõe a refletir sobre, ler mais sobre, amar, sabe? Amar sim, né? Amar também para poder se indignar com as injustiças, com o que seja, e propor as mudanças. Então, literatura tem sabe, tem essa força, né? Óbvio, as outras artes também têm, né? Mas aqui está sendo muito, tô falando muito especificamente de literatura porque é a área que, né, que eu estou lidando no dia a dia. O Sol, e muitas vezes, né, esse querer mudar, né, de falar que a arte expõe, a nossa voz muitas vezes tende a ser calada, né? Uhum. Querem nos calar. Então, o que que você pensa e o que que você fala, né? Que você deixa para os artistas em relação a isso? Porque sempre vai ter alguém querendo calar, né? Sim, com certeza. Sempre vai ter alguém querendo calar, sempre vai ter alguém querendo te colocar no seu lugar, né? Não, aqui não te cabe, né? Você cabe. Não, não é por aí, né? Alguém querer calar, a gente está falando, a gente sabe, né? A gente é ciente de que isso é algo, bota aí, secular, né? Isso já vem de muito tempo, né? A gente para falar sobre isso, a gente para também para falar sobre certas dores que são históricas, né? E aí a gente vai falar mesmo enquanto mulher também, né? Falar sobre isso. O que eu insisto isso já não nos cabe, né? Podem tentar fazer, mas nós não vamos permitir que façam isso, né? Que continuem tentando fazer isso conosco, né? E aí você vai muito de encontro quando você fala assim, eu já me perdi nas contas das antologias que você já participou. Porque isso vai muito de encontro realmente nessa coletividade, né? Eu acho que a gente tem que estar, e não é só no discurso, né? É nessa prática mesmo, sabe? A gente tem que estar muito juntas, juntos, juntos, a gente tem que estar nesse movimento constante, né, de falar, mesmo que seja nas entrelinhas, né, de expor a opinião. Ah, mas eu tenho assim, uma certa timidez ou uma certa dificuldade até para me expor, né, para falar. Escreve. Faça da maneira que você achar também que é melhor para você. Ah, eu gosto de me expressar através, né, dos traços, dos desenhos, dos meus rabiscos. Os seus rabiscos são as suas obras-primas também, né? Então, acho que é sempre assim. Esse movimento, infelizmente, ainda existe muito, né? De tentar silenciar, né? Tentar te colocar num local que não necessariamente é o que você quer. E é o movimento da gente perceber e ir falando, sabe? A gente só não pode deixar que nos calem, né? Gente, se alguém quiser se calar por vontade própria, aí é uma outra questão. Mas eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro, né? Se fortalecendo também, por exemplo, né? Um trabalho que Milena esteja fazendo, vamos divulgar, né? Vamos compartilhar o vídeo, vamos deixar um comentário, vamos, sabe, assistir de novo, vamos, né, passar para alguém, indicar uma leitura, vamos fazer isso, porque o silenciamento, a tentativa do silenciamento a gente já tem. Agora, o nosso barulho a gente tem que fazer todo dia, né? Então,
por exemplo, quando eu for em todos os lugares aqui mesmo, né, aqui na minha cidade, que eu vou e falo, olha, eu sou a Sol de Paula, eu sou essa zeladora das palavras, eu faço sarau ocupação afropoética, eu falo sempre o motivo que eu tô. O meu sarau tem esse nome, né? Que é para que os corpos negros ocupem as salas, para que a gente não ocupe as celas. E eu reforço isso, né? Eu vou falando sobre isso o tempo inteiro. Uma outra amiga que faz um outro sarau me convida, eu tendo essa disponibilidade do tempo mesmo, claro que eu vou, e vou estar lá, vamos nos divulgar, vamos falar a respeito, sabe? Vamos estar nesse movimento para além, que às vezes também fica muito assim, uma puxa a outra, mas vamos puxar a outra de verdade, sabe? Vamos nas ações concretas também, né? Como eu estou insistindo, né? Vamos sair do campo das ideias e vamos para as ações concretas. Quando, por exemplo, aqui, né, eu falei das oficinas literárias, eu propus dentro de um edital uma oficina literária que é juntando saúde e cultura. Então, eu vim trazendo esse foco da literatura para a saúde mental. Né? Vamos também, sabe, trabalhar através da literatura pensando na saúde mental. Né? Vamos nos fortalecer. Né? Vamos tirar o silenciamento, né, do nosso percurso. Né? Vamos falar poesia. Então é assim. E o que você trouxe aí, o silenciar, tirar a nossa voz, nos adoece. Total. Né? Como? Totalmente. Aquece. E aonde buscar se fortalecer novamente para voltar a ter o brilho que a gente sempre tem, ou brilhar cada vez mais. Então, esse processo de pertencimento, né? De se ver as pessoas que pensam igual a você, né? De ler um livro, de ouvir uma música. Então, isso ajuda. E eu não sei, você como psicóloga, não sei se você ainda está atuando, mas assim, tá demais, né? Com certeza, certeza. Mas assim, nesses últimos anos, né, de um tempo para cá, esse processo até mesmo do silenciamento em relação à cultura foi muito forte. Né? Tentaram, né, de tudo para desvalorizar, para colocar realmente, né, para tirar o lugar até mesmo, né, da cultura e da cultura com esse acesso para todo mundo, sabe, de forma, né, que a gente possa ir ao teatro, que a gente possa ouvir uma boa música, que a gente possa ir a um cinema, ler um livro, e aí o que a gente faz, né, faz aqui também, né, pelas lives, né, através do Instagram, através do YouTube, Facebook, o que seja, o que a gente faz é tornar isso também mais acessível. Né? E tornando mais acessível, facilitando, né, abrindo esse canal de comunicação, abrindo essa maneira da gente pensar a cultura e a saúde associado, né, vendo realmente, né, o quanto é essencial para a nossa saúde mental. Sabe? Quanto esse movimento é essencial. Eu trago muita informação, por exemplo, do período, né, da pandemia, onde tudo fechado, que só nos restava isso aqui, né, esse espaço aqui, né, do Instagram para poder fazer as lives, para poder estar aqui conversando com alguém, pensando, sabe, criando, né, e aí escrevendo também. Então, o quanto a arte, o quanto a cultura, o quanto a educação, o quanto a literatura, o quanto a música, o teatro, audiovisual, o circo, né, a dança, o quanto tudo isso é essencial realmente, né? O quanto isso nos faz bem, né? O quanto a gente, sabe, precisa mesmo, né, separar. Mas o meu dia é tão atribulado, é tanta coisa para fazer que não sobra tempo. Mas tira um pouquinho, né? Tira uma meia horinha hoje para ouvir uma música, para ler um livro, né? Mas
li uma página hoje, chega amanhã eu esqueci, volta, lê de novo, né? Tenta buscar um lugar com um pouquinho mais de silêncio para você poder, sabe, ler e aí no dia seguinte, se tiver que ler de novo, sem problema, sem também ficar se culpando, né? Percebendo isso, que eu gosto dos filmes, né? Desse audiovisual, legal, vá, né? Tenta buscar se apropriar, sabe, saborear. Isso que te dá prazer também. A mim me dá muito, né? Óbvio, dentro de outras artes, mas a literatura para mim é o que me traz esse momento bom também, sabe? Gosto do teatro, gosto da música, mas esse processo, né, de ler, de estar lendo o que o outro escreveu, né, o que uma pessoa amiga, o que de repente um autor jamais conhecido escreveu, né? Óbvio, né, que eu leio também os mais tradicionais, os cânones, mas gosto muito de ler quem está aqui no meu lado a lado, fazendo essa correria também, sabe? De tentar, né, é, apresentar seu livro, falar sobre o seu texto, mostrar o seu trabalho. Então, eu faço muito esse movimento, tanto nos saraus, quanto aqui na minha casa, né, quanto, sabe, contato com outras pessoas. Então, a cultura é isso, literatura é isso. Estamos de mãos dadas nisso, né? Que quando Beleza. eu para ler e amar, eu realizei com essa finalidade de a gente trazer pessoas, né? Autores como nós, que estão aí na correria a apresentar o seu trabalho. Ô Sol, e quando você selecionou, eu acho assim, é tão difícil para a gente, eu na minha parte aqui como contista, de escolher isso, né? Foi fácil esse seu Total. processo de escolha dos poemas para São Pequenas Doses? Não, é muito complicado, né? Isso é muito complicado, porque antes eu usei um termo, né? Quando eu estava falando da Itapuca, eu falei no livro, né? Nos textos, no livro enquanto um produto, só que ao mesmo tempo que ele é esse produto cultural, ele também é um filho, né? Tem várias partes de mim, tem várias doses de mim aqui. Então, para selecionar o que entra agora, o que fica de fora, né? O que ficou de fora e pode entrar nessa produção seguinte, é sempre. Eu digo que para mim foi doloroso, né? Era meio olhar. Mas não fiz sozinha, né? Realmente teve uma outra pessoa, um amigo, o Jordão Pablo de Pão, que foi quem sentou comigo, vamos lá, fez essa curadoria também comigo, a nível dos textos, né? O que cabia, né? Então é essa revisão, além da escolha do que iria entrar ou não, iria ficar para um segundo momento, o que de repente teria que passar por algum ajuste, né? Por algumas reorganizar também. Então, ele fez toda essa curadoria, fez toda essa organização também conceitual do livro, né? A gente inicia por um tema e aí a gente vai, sabe, passando por outro, vai fazendo essa transição, né? Um texto mais curto cabe nesse momento porque ele faz a transição. Então, eu acho, né? Para mim foi doloroso, mas é necessário, até para não ficar, não vou dizer que uma colcha de retalho não seja algo bonito e extremamente, né, poético também, mas para que não ficasse algo muito, um texto sem dialogar com o outro. A gente teve essa ideia, né? Os textos, de alguma forma, eles vão dialogando e quando salta para um outro tema, né, você tem que ter também algo que faça essa passagem, né, que te dê essa transição. Então, sendo sincera, eu não conseguiria mesmo sozinha, né, fazer essa sacada,
né, ter essa perspicácia ou ter esse olhar mesmo para o livro enquanto esse produto, né? Porque senão eu ficaria o tempo inteiro envolvida, né, nessa parte afetiva também dos textos, né, dos meus textos, e aí não iria conseguir ter essa visualização, ter essa perspicácia mesmo para fazer essas transições. Então, né, eu tive essa ajuda, né, teve alguém, o profissional mesmo, que me auxiliou nesse trabalho. Realmente a gente consegue ver no livro esse diálogo entre os poemas. Maravilhoso. Feliz. E o Antônio disse assim, ó, a arte da nossa vida tem que fazer parte, né? Pra gente dar conta. Eu falo assim só, ó, pra gente dar conta da realidade, a gente precisa da arte. Com certeza. Com certeza, com certeza. Faz parte, né? Às vezes, já me pergunta, às vezes pergunta, né? Mas como... Minha luz apagou, peraí. Mas como vem as inspirações, né? Às vezes, né? Como é que é essa inspiração? E é muitas vezes nesse dia a dia mesmo, né? De você observa uma coisa ou escuta, né? Às vezes escuta uma conversa de alguém, escuta pela metade, né? Eu digo muito que às vezes você está no ônibus, né? Você está no ônibus e aí tem duas pessoas conversando próximo, impossível não ouvir, ou então alguém está ao celular e às vezes também é impossível não ouvir. Só que aí a pessoa salta, né? Toca lá a campainha e salta do ônibus, ou eu mesmo salto, e o assunto fica pela metade, né? Fica aquele fragmento. E às vezes esse fragmento nos serve de argumento para escrever o texto, né? Então essa arte ela faz parte, né, do nosso dia a dia, né? A arte tem que estar aqui presente. Ô Sol, e aqui, entre esses, tem o filho favorito? Ah, tem um que eu sempre digo, né? Tem um que eu sempre digo que sempre quando eu vou pela primeira vez, né, num lugar onde é para levar poesia, né? Tenho sempre que louvar, né? Aí eu faço a louvação às rainhas mesmo, né? O meu barro foi moldado pelas mãos de um ser encantador. Tem um pouco de tudo e muito da sua dor. Sou o grito amordaçado na boca de Anastácia. Suas mãos garimpeiras da eterna Carolina. Suas insubmissas lágrimas mineiras de Seição. Sua abelha rainha eternizada nas canções de Betânia. Já fui os olhos atrevidos e a felicidade clandestina de Clarice. Uns dizem que ainda sou. Falam que sou amor meigo e o mar absoluto de Cecília. Sou a mulher negra e o amor quilombola que Beatriz eternizou. Tenho a ousadia e o atrevimento da Madame Satã, mas a minha navalha são as palavras cuspidas durante o gozo da vida. Sou a soma de todas, de todos, de todos, e mais um pouco do sagrado que habita em mim. Sou os lábios de mel e virgens de Iracema. Sou a quebra da barreira da insanidade pelas mãos de Nise. Sou a menina dos olhos de azeviche que Lia criou. Sou a gargalhada, iluminada que Lucinda, linda, esbanjou. Sou a mulher do fim do mundo que Elsa denunciou. Sou barro, molhado, moldado pelas mãos de um ser que desbrava a dor. Sou a voz abolicionista que Firmina empoderou. Sou o eco de liberdade refletido no espelho sedutor de Dandara. Sou a força dos ventos na tempestade de emoções das beneditas. Sou o elo da corrente na força da ancestralidade das Luísas presentes. Sou o som resistente dos tambores africanos de Seata. Enfim, sou o barro, sendo esculpido no encontro das almas guardadas em meu peito desbravador. Sou resistência, sou a rainha das águas doces, aquecidas pelo sol em seu esplendor. Louvação às rainhas, que aí é o meu xodó, Lindo, que está aqui. lindo, lindo. Sol, e parabéns.
pela coragem, né? Porque para a gente viver, a gente precisa ter coragem, a gente precisa, né? Porque são tantas coisas e continue, por favor, Eu que agradeço. nós, né? Porque nós precisamos muito e muito, né? E encerrar com esse lindo poema é um presente. É um presente que você traz para mim, para Ler e Amar. E de coração, muito obrigada por você ter aceito o meu convite de estar comigo aqui nessa noite. Meu anjo, eu que te agradeço muito, né, essa possibilidade realmente de falar, né, falar sobre poesia, sobre literatura, sobre essas doses, né, de, de afeto, né? Então eu te agradeço essa oportunidade, agradeço aos amigos também que estiveram por aqui, que estão aqui com a gente, né, nos acompanhando, quem vai assistir depois. E reforço, né, nós nos conhecemos também na pandemia, né, por aqui, mas o mais importante é isso, né, a gente continuar nessa construção, sabe? Continuar lendo e amando, né, o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo também, e compartilhando. Então, quero também te agradecer por esse movimento. Muito obrigada. Quem entrou agora, né, a Sol tá também lá no nosso blog, no www.paraleriamar.com.br. Lá tem o link para você adquirir o Sol em pequenas doses. E também você pode pedir direto também pelo direct, né? Pode Então, sim. tanto no link lá no blog, ou chama ela pelo direct e leva o seu também, que ela vai te mandar, olha que legal, autografado. Oh, meu amor, gratidão. E quem não assistiu inteiro vai ficar aqui no Instagram e na sexta-feira também no YouTube. Tá certo? Gente, boa noite, Sol. Um beijo. Enorme, E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. um beijo grande.